Fotos geralmente servem para registrar momentos felizes, como por exemplo comemorações e viagens. Porém, as imagens que vocês vão ver hoje escondem histórias perturbadoras, como esses dois que não faziam ideia de que estavam tirando uma foto ao lado de um carro cheio de explosivos, que explodiria instantes depois. Fala galera, aqui é o Drake, e no vídeo de hoje nós iremos acompanhar últimas imagens com histórias perturbadoras. Provavelmente você já deve ter se deparado com aquele vídeo do gorila que se sentiu ameaçado com a presença de um fotógrafo no seu habitat, e que por sorte ele não atacou o cara, e sim apenas bateu no peito para mostrar quem é que manda. E com certeza depois de ver o vídeo, você deve ter se perguntado o motivo de uma pessoa se arriscar tanto apenas para tirar uma foto de perto. E na verdade, existem várias razões para isso. A primeira delas é que tem pessoas que trabalham com isso, então elas precisam se arriscar para ganhar o pão de cada dia, visto que uma foto com um zoom não ficaria tão boa quanto uma tirada de perto do animal. Já outros decidem se arriscar por pura paixão e adrenalina. Eles amam tanto a natureza que escolhem colocar suas vidas em jogo para observar tudo de perto. E um bom exemplo disso é o Richard Rasmussen, ficando a centímetros de distância de uma mamba negra, já que sem antiveneno e suporte médico, a morte pode ocorrer em 2 a 3 horas devido à paralisia dos músculos respiratórios. E fora a galera que faz isso por vontade própria, tem outras pessoas que simplesmente encontram animais selvagens em trilhas enquanto só queriam dar uma volta no parque. E apesar de alguns terem sorte se arriscando na natureza, outros não ganham uma segunda chance. Darsh Patel era um jovem americano de 22 anos de idade. Ele estava prestes a se formar em um curso superior na Universidade de Rutgers, localizada em Nova Jersey. Patel cursava Tecnologia da Informação, que é uma área bem valorizada lá nos Estados Unidos. E quando ele se formasse, com certeza iria ganhar um bom salário, e seria capaz de dar continuidade à sua vida adulta realizando sonhos e objetivos. Mas em 21 de setembro de 2014, tudo isso iria mudar, pois Patel aceitou fazer uma trilha com alguns amigos, em uma reserva natural chamada Apshawa Preserve. Esse local é gigantesco, e possui colinas, lagos e uma extensa vida selvagem, sendo que somente andando pelas trilhas é possível percorrer mais de 10 km de distância, o que é bem impressionante. Então, nesse dia, os amigos foram se aventurar nessa reserva natural. Eles caminharam bastante, conversaram e tiraram várias fotos da natureza, e também de animais inofensivos que viviam lá. No entanto, em um dado momento da caminhada, eles encontraram um urso negro que pesava 130 quilos, mas como estavam a 30 metros de distância do animal, Patel e seus amigos acharam que seria seguro tirar fotos dele de longe. Porém, de uma hora para outra, o urso começou a correr na direção dos jovens, e aquela distância inicial de 30 metros foi diminuindo cada vez mais. E aí, usando seu celular, Patel tirou a foto que está aparecendo agora, que serviu para registrar o seu último momento. E como os amigos não tinham nenhuma experiência em vida selvagem, eles tomaram justamente a pior decisão de todas, que seria de virar de costas e correr do urso. E para piorar ainda mais, cada um deles correu para uma direção diferente, facilitando assim a vida do animal, que teria que lidar apenas com um deles de cada vez. E galera, eu vou tentar explicar para vocês porque isso está errado. Geralmente, quando você encontra um animal selvagem na natureza, como um urso por exemplo, você precisa tentar parecer o menos possível com uma presa desse animal, porque geralmente presas correm, e isso ativa o instinto de caça de qualquer animal. Então, se você encontrar ursos em seu habitat natural, é recomendado gritar, acenar com a sua mão e até mesmo colocar outra pessoa nas suas costas, para parecer maior e tentar espantar o animal. E aí, alguns minutos depois disso, os amigos se reencontraram. No entanto, eles perceberam que Patel havia sumido, e até tentaram encontrar o jovem pela floresta, mas quando não conseguiram, decidiram que seria melhor ligar para a polícia. E acabou que quando os policiais chegaram lá, eles encontraram o urso perto do corpo do Patel, que havia sido eliminado pelo animal. Os policiais até tentaram afugentar o urso de várias formas, só que o animal não queria abandonar o seu alimento de jeito nenhum, e por isso precisou ser eliminado a tiros pelos agentes. E acontece que no dia anterior a esse, vários moradores da região alegaram ter visto esse mesmo urso revirando latas de lixo, e entrando no pátio de suas casas para procurar comida, o que significa que ele estava com fome, e que não tinha conseguido encontrar alimento na floresta. Além disso, esses moradores até chegaram a tirar fotos do urso também, que são essas que vocês estão vendo agora. E imagine só você saindo de dentro da sua casa e se deparando com um urso no seu quintal, parado te encarando, só esperando para te lanchar. E essa aqui é uma reconstituição feita, que mostra mais ou menos como tudo aconteceu. Então, como eu falei, ao invés de terem corrido e se separado, o correto seria eles terem ficado juntos e se afastado do local aos poucos, levantando os braços e gritando bem alto para tentar assustar o urso, que teria uma grande chance de fugir se achasse que estava em desvantagem. E uma coisa que eu simplesmente não consigo entender é que nessas regiões, você consegue comprar um spray anti-urso com a maior facilidade do mundo, que serve justamente para espantar esses animais. Porém, ainda assim, por algum motivo as pessoas vão para dentro da floresta sem levar um spray anti-urso. Esse spray é feito de pimenta e consegue afastar um urso que está de 6 a 10 metros de distância. Fora que, segundo algumas pesquisas, o spray é efetivo em 90% das vezes em que é utilizado. Os outros 10% é o pessoal que tentou usar contra ursos polares, já que esses aí vão te caçar até o inferno. E eu tô brincando, pessoal. E sim, a brincadeira é sobre os 10%. E não sobre os ursos polares. Esses aí te caçam mesmo. Mas enquanto procurávamos material sobre esse caso, encontramos uma reportagem que mostra um urso
urso escalando a parede de uma casa para entrar através da janela, pois ele sentiu o cheiro de alimentos lá dentro. E por sorte, não tinha ninguém na casa nesse momento. Essa imagem aparentemente não tem nada demais. Ela mostra apenas uma garotinha, uma mulher e uma senhora de idade posando para a câmera no dia do ano novo. E no fundo podemos ver um jovem que está sorrindo, mas que provavelmente apareceu sem querer na foto. Porém, quando a mesma imagem é mostrada por completo, é possível notar um criminoso segurando uma arma, apontando ela justamente para a pessoa que está operando a câmera, que momentos depois da foto ser tirada, levou um tiro no peito e no antebraço, e acabou falecendo no hospital. Mas afinal, quem seria a pessoa que estava tirando a foto? Reinaldo Daxa era um homem de 36 anos que nasceu e viveu nas Filipinas. Ele construiu uma carreira no exército, alcançando a patente de cabo. Só que depois disso, o cara decidiu se tornar um político. Ele participou das eleições e se elegeu como vereador. E mesmo tendo trocado de profissão, ainda assim Reinaldo continuou combatendo o crime, mas agora de uma forma mais diplomática, usando a política para tornar as leis mais rígidas, além de auxiliar os policiais a prender a bandidagem. No entanto, em 1º de janeiro de 2011, no ano novo, Reinaldo estava na frente da sua casa se preparando para tirar uma foto. As mulheres que aparecem na imagem são justamente a sua filha, esposa e por último a sogra. Já nessa outra foto, podemos ver que o assassino saiu de trás do carro e que a rua aparentemente é bem estreita, o que dificultou que o Reinaldo pudesse perceber o criminoso se aproximando para eliminá-lo. Além disso, tinha um outro atirador posicionado atrás do político, que também disparou com uma arma, mas acabou errando. No entanto, os familiares do cara disseram que no momento que tudo aconteceu, eles acharam que o barulho dos tiros era na verdade fogos de artifício do ano novo. Já alguns dias depois, a polícia conseguiu prender o criminoso, tudo graças à namorada do bandido, que deixou o celular dela cair no ônibus enquanto os dois fugiam para bem longe. O nome do criminoso que aparece na foto é Arnel Buenaflor, e ele decidiu eliminar Reinaldo porque o político havia ajudado a prendê-lo no passado, em um caso envolvendo roubo de carro. Mas querendo ou não, esse crime se tornou uma ironia do destino, pois o criminoso queria se vingar pelo fato do Reinaldo tê-lo colocado na cadeia. E antes de morrer, o político conseguiu justamente tirar a foto que ajudaria a polícia a prender o criminoso mais uma vez. E além desse aí, a polícia prendeu mais 2 bandidos que ajudaram a cometer o crime. Seus nomes são Michael Gonzalez e Romel Oliva, e todos os 3 foram condenados à prisão perpétua. Nessa publicação, datada de 30 de dezembro de 2022, uma companhia aérea do Nepal chamada Yeti Airlines publicou um pôster do avião modelo ATR-72, sobrevoando a cidade de Pokhara. Essa era uma forma de comemorar o 24º aniversário da companhia. Mas se eu te dissesse que apenas algumas semanas depois dessa publicação, aconteceu um dos maiores acidentes aéreos da história do Nepal, envolvendo justamente esse mesmo modelo de avião, na mesma cidade e com a mesma companhia aérea do pôster. Helena Banduro era uma influenciadora digital de 33 anos, que vivia em Moscou, na Rússia. A mulher produzia conteúdos relacionados a viagens. Ela costumava visitar vários países de avião, e até mesmo chegou a morar um tempo no Cazaquistão. E em janeiro de 2023, Helena e seu companheiro chamado Maxim haviam viajado para o Nepal. Porém, eles não estavam na mesma cidade, e sim em locais diferentes. Helena se encontrava em Katmandu, e Maxim em Pokhara, que é aquela mesma cidade que apareceu no pôster de aniversário da Yeti Airlines. E aí, para se reencontrar com Maxim, Helena embarcou no voo 691, que iria fazer uma viagem bem rápida, de apenas 30 minutos entre as duas cidades. Então ela se sentou dentro do avião e tirou uma selfie, postando a imagem nos stories do seu Instagram. E essa foto serviu para registrar o último momento dela antes do avião cair. Segundo a irmã de Helena, chamada Ksania, a mulher estava esperando um bebê, e ela já tinha feito a ultrassonografia e descobriu que se tratava de uma menina, e também havia contado a notícia para os seus familiares. Mas depois que soube da notícia que o avião tinha caído, Maxim, o namorado dela, começou a vasculhar os hospitais e necrotérios da cidade, para tentar descobrir se Helena havia sobrevivido ou morrido no acidente. E um outro homem que estava no mesmo voo, chamado Sonu Jaiswal, abriu uma live no Facebook para mostrar o avião que estava bem perto de pousar no aeroporto. O cara estava sorrindo e aparentava estar bem feliz. Porém, nos últimos segundos da live, é possível ouvir pessoas gritando ao fundo e o avião se chocando contra o chão. E essa outra filmagem, dessa vez feita por uma pessoa que estava fora da aeronave, mostra o avião prestes a cair. A pessoa que estava filmando até fica com medo e se abaixa, apontando a câmera para o chão. E lendo os comentários, a gente se depara com uma falta de empatia, com as pessoas reclamando pelo fato dele não ter feito uma filmagem melhor, o que é simplesmente um absurdo. Pois imagine um avião daquele tamanho passando raspando no telhado da sua casa. Qualquer um no lugar do cara ficaria apavorado. Mas falando agora sobre o acidente em si, e não mais sobre as vítimas, tudo aconteceu por conta de um erro humano dos pilotos, o capitão Kamal e o capitão Anju. No total, 72 pessoas morreram no acidente, com 4 delas pertencendo à tripulação. Já entre os passageiros estavam 37 homens, 25 mulheres e 6 crianças, sendo que 3 ainda eram bebês. O avião caiu a cerca de 1,5 km da pista de pouso. Metade dos destroços ficaram em uma encosta, enquanto que a outra metade em um desfiladeiro perto de um rio. Os
Os moradores locais e também os socorristas correram o mais rápido que puderam até o local para ajudar as vítimas. Eles conseguiram retirar algumas pessoas ainda vivas e as levaram para o hospital. Porém, infelizmente, ninguém que estava no voo conseguiu sobreviver. Mas de acordo com um morador local chamado Bishu Tiwari, ele disse que o fogo impossibilitou eles de ajudarem algumas pessoas que estavam gritando por socorro. Em uma entrevista, o cara disse o seguinte: as chamas estavam tão quentes que não conseguimos chegar perto dos destroços. Eu ouvi um homem gritando por ajuda, mas por causa das chamas e da fumaça, não conseguimos ajudá-lo. E agora eu vou tentar explicar o erro humano por parte dos pilotos que fez o avião cair. E tudo isso de uma forma leiga, já que eu não sou nenhum especialista em aviões. E com certeza alguém vai saber melhor nos comentários. Aquelas pás que ficam na hélice da turbina, como se fossem as pás de um ventilador, conseguem virar para outros ângulos. Tudo para controlar a potência e a altitude do avião durante o voo. Então, antes de pousar, os pilotos mudam as hélices para uma posição conhecida como embandeiramento, para a aeronave ir perdendo altitude conforme se aproxima da pista de pouso. Porém, nesse caso, os pilotos fizeram essa mudança cedo demais, e aí a aeronave começou a perder altitude longe da pista, o que ocasionou a queda. E em uma postagem recente feita pela Yeti Airlines, a mesma companhia aérea do acidente, eles colocaram uma outra foto para comemorar o aniversário, dessa vez o 26º. Só esperamos que não aconteça uma outra tragédia, assim como naquela outra postagem do 24º aniversário, lá em 2022. A história por trás dessa foto é o verdadeiro conceito de nadar e nadar para no fim morrer justamente na praia. As cataratas do Niágara, que fazem parte tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, são um dos pontos turísticos mais visitados. Além disso, os americanos usam a queda d'água para produzir energia elétrica, gerando eletricidade para milhões de pessoas no país. Porém, apesar de ser uma atração bem legal de se observar, é preciso tomar bastante cuidado, pois se por algum motivo você colocar o seu pé na água, será arrastado pela força da correnteza, e não tem absolutamente nada que poderá te salvar. E até mesmo se você estivesse dentro de um barco, ainda assim seria levado pela correnteza, sendo que em apenas um único segundo, caem em 3.160 toneladas de água nas cataratas. Além disso, somente a energia liberada pela queda, sem contar a produzida na hidrelétrica, contabiliza 2,5 bilhões de watts, o que seria o suficiente para abastecer uma cidade de médio porte, com 500 mil de habitantes. E vocês com certeza devem se lembrar daquele episódio do Pica-Pau clássico, em que eles ficam infernizando a vida de um inspetor do Niagara Falls, fazendo ele descer as cataratas dentro de um barril. Porém, esses casos também acontecem na vida real, fora dos desenhos animados. E eu vou dar alguns exemplos a seguir de pessoas que morreram nas cataratas. Em 16 de julho de 1853, ou seja, muito tempo atrás, 3 homens estavam realizando um serviço de drenagem no rio Niágara. Eles estavam dentro de uma barca bem pesada, que ainda estava se mantendo no lugar com a ajuda de uma âncora. Mas em um dado momento, os homens queriam ir até as margens, e para isso eles saíram da barca e foram remando em um pequeno barquinho, o que era bem arriscado, considerando a força gigantesca da correnteza. Então, toda essa força exercida pela água acabou quebrando um dos remos, e como só poderiam ir para um lado com o único remo que restou, o barco virou e os 3 homens caíram na água. 2 deles foram arrastados até as cataratas e morreram, enquanto que o terceiro, chamado Joseph Avery, conseguiu se agarrar em um tronco de árvore preso em uma rocha. Joseph ficou preso lá durante várias horas, pois o som dos seus gritos eram abafados pelo barulho das quedas d'água das cataratas. Já quando amanheceu, os turistas que foram visitar o local perceberam que havia um homem se segurando em um tronco de árvore, e aí eles pediram ajuda e também tiraram essa foto que vimos antes. E quando os socorristas chegaram lá, eles amarraram uma corda em um barco e conseguiram colocá-lo ao lado do homem. E quando Joseph entrou na embarcação, os socorristas começaram a puxar o barco pela corda. No entanto, a embarcação virou assim como aconteceu antes, e dessa vez Joseph não teve a mesma sorte de antes. A correnteza o levou até as cataratas, e ele morreu afogado. Já a notícia envolvendo esse caso se tornou uma das primeiras da história que vieram acompanhadas de uma fotografia. Nessa foto, podemos ver um homem carregando uma garotinha nas costas, enquanto os dois sorriem na direção da câmera. Porém, o que eles não sabiam é que estavam logo ao lado de um carro-bomba, carregado com cerca de 230 kg de explosivos, e queria detonar logo após a foto. Mas antes de contar o que aconteceu com os dois, precisamos tentar explicar o que motivou alguém para encher um carro de explosivos. Acontece que ao longo da história, tiveram inúmeros casos de separatistas, que como o próprio nome sugere, queriam se separar do restante da população, como por exemplo o Muro de Berlim na Alemanha. E mais tarde, todo esse conflito resultaria na queda do muro, com a Alemanha Oriental, que era a parte comunista, deixando de existir de forma independente. E algo bem parecido aconteceu na Irlanda do Norte, o que motivou aquele atentado com um carro cheio de explosivos, que vimos na foto anteriormente. Esse atentado aconteceu em um sábado, que caiu no dia 15 de agosto de 1998, quando por volta das 15 horas da tarde, uma agência de notícias recebeu uma ligação anônima, dizendo que haviam implantado uma bomba perto de um tribunal localizado na cidade de Omagh, e que logo ela seria explodida. Então as autoridades basicamente evacuaram o local, e mandaram as pessoas se afastarem do tribunal, indo em uma direção
Tribunal, uma rua bastante movimentada, chamada Lower Market Street, e que ficava a 400 metros de distância do local onde a bomba estaria. Nesse momento, várias mães estavam andando pelas ruas com seus filhos, pois queriam comprar o material escolar e também o uniforme das crianças antes que as aulas recomeçassem. Mas acontece que aquela ligação anônima, na verdade, tinha como principal motivo confundir a polícia e não alertar sobre um possível atentado, já que a bomba estava na realidade dentro de um carro, localizado justamente na Lower Market Street, e não no tribunal como alguém havia denunciado. Essa estratégia serviu para fazer com que as pessoas saíssem do tribunal e fossem até a rua, que ficava a apenas 400 metros de distância, para assim aumentar o número de vítimas quando o carro explodisse. E no total, 29 pessoas morreram no atentado, incluindo várias crianças e uma mulher que estava grávida de gêmeos, enquanto que outras 200 pessoas ficaram feridas. Já a motivação do atentado envolveu religião e política, além de toda aquela questão separatista. Esse conflito se estendeu por bastante tempo, durante os anos 80 e 90, quando a Irlanda estava dividida em duas partes, a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul. A Irlanda do Norte pertencia ao Reino Unido, e a maioria das pessoas que viviam lá seguiam o protestantismo, que é uma vertente do cristianismo, enquanto que na Irlanda do Sul as pessoas eram em sua maioria católicas, e queriam que todo o país se unificasse e fosse independente, não tendo mais relação com o Reino Unido. Porém, o pessoal do Norte queria continuar do mesmo jeito que estava. Então, algumas pessoas do Sul basicamente queriam que não tivesse mais a Irlanda do Sul e do Norte, e sim apenas uma Irlanda. E ainda por cima havia um exército republicano do Sul, que agia de forma bastante radical para tentar alcançar os seus objetivos. O nome desse exército era IRA, e eles realizavam vários atentados no Norte, para forçar uma reunificação com o Sul. E um desses atentados foi justamente o carro-bomba. E eu sei que essa história é bastante confusa, mas eu acredito que eu tenha conseguido explicar todo esse conflito de uma forma bem simples e fácil de entender. Só que você deve estar imaginando agora que todos os envolvidos, ou pelo menos uma boa parte deles, foram presos nas semanas e meses seguintes após o atentado. Mas acreditem se quiser, até o presente momento, nenhuma pessoa responsável pelo ataque foi presa. E eu duvido que isso irá mudar nos próximos anos. E o motivo disso ter acontecido é bem simples. O pessoal que vivia na Irlanda do Norte não tinha jurisdição, ou pelo menos não tanta, para realizar uma investigação na Irlanda do Sul, onde os responsáveis pelo atentado estavam se escondendo. Fora que até hoje essas duas regiões continuam separadas, com a Irlanda do Sul tendo mudado de nome, se chamando agora República da Irlanda. E essa foto aqui que está aparecendo agora são justamente das crianças e adultos que morreram por conta da explosão do carro-bomba. E eu espero que todos possam descansar em paz. Mas antes que eu me esqueça, tanto aquele homem quanto a garotinha que estava em suas costas sobreviveram. No entanto, o cameraman que tirou a fotografia não teve o mesmo destino e acabou falecendo. E galera, deixa eu dar um recado aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse aqui não é o meu único canal no YouTube. Afinal, meu objetivo é derrotar o YouTube. No bom sentido, é claro. Além do Abismo do Medo, eu tenho mais 3 canais ativos aqui, com vídeos novos toda semana. Um deles é o Derrotando Filmes. Lá eu falo sobre diversos filmes, e mostro como derrotar e sobreviver a vários tipos de situações, e também as burrices que os personagens cometem. O outro é o Resumindo Filmes, onde eu falo sobre os outros tipos de filmes que não se encaixam no Derrotando Filmes, e lá eu faço um resumo desses filmes para contar a história completa pra vocês. E por último, tem o Sombras Criminais. Nesse canal nós falamos sobre True Crime, ou seja, casos criminais, detalhando toda a história de cada caso, para mostrar como a mente humana pode realmente ser perversa. Então, pra quem gostar, eu vou deixar os canais aqui no card e também no comentário fixado. Fala galera, qual desses 5 casos você achou o mais perturbador de todos? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.